Boa noite a todos mais uma vez. Hoje, quarta-feira, 9 de abril. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos estudar hoje um sermão, mais um sermão, né, de Sproul. Justifica-se porque, se você tiver curiosidade de entrar, e eu estimulo para que o faça, há um site inglês, mas que tem vários sermões dele e tem sido uma bênção encontrar essa mentalidade presbiteriana. Sproul foi um gigante da sua época e deixou bastante material disponível em livros, palestras e revistas. Um desses produtos é esse sermão que nós vamos ver hoje, Lucas 18, 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. Eu vou fazer a leitura para facilitar a compreensão do sermão dele. Diz assim: certo homem de posição perguntou, o 18, 1 a 8, deixa eu ver aqui, isso. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade de juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bom, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Texto interessante, o tema oração. Só chamando a atenção dos irmãos e irmãs, esses títulos em negritos não são bíblicos, tá? Então, às vezes, nós pensamos assim, faz parte do texto bíblico. Não é. Nós temos no cabeçalho a parábola do juiz iníquo, mas esse é um título do editor. Se você for na NVI, a nova versão internacional, terá outro título. Se for na linguagem de hoje, outro título. É bom dizer isso, porque às vezes um irmão ou irmã pega para ler um texto bíblico, vão ler o título também. Não está errado, mas não é o texto bíblico, não é inspirado. O texto inspirado por Deus é o que nós lemos. O título é só para organização do material. Tudo bem, meus irmãos? Só para dizer isso. Então, nós temos aqui o sermão do Sproul, algumas sessões que eu passo a ler agora, né? Primeiro, ele diz que essa parábola ajuda a não desanimar, né? Não desanime. Esta é uma rara ocasião em que Jesus, antes de proferir a parábola, nos contou o ponto da parábola com antecedência. Lucas diz: propôs-lhe uma parábola que os homens devem orar sempre e não desanimar. Outras traduções dizem: e não desfalecer. Jesus introduziu esta parábola explicando que o seu propósito é nos encorajar a orar de uma certa maneira e não desanimar. Está repetindo isso porque isso é incomum. As parábolas geralmente não têm uma explicação. Vou contar por causa disso. A oração e desânimo, portanto, às vezes andam junto, por mais que pareça que não, né? Se nós não prestarmos atenção nesse exercício espiritual da oração e da energia que ele nos drena, nós vamos sucumbir ao desânimo e deixar de orar. Por isso deu essa parábola. Simples e direto. Uma seção 2, a definição de justiça. Para ilustrar seu ponto, Jesus contou a história de dois personagens, uma viúva desamparada e virtualmente sem esperança naquela sociedade, enfrentando um adversário não identificado, e um personagem descrito como juiz iníquo, injusto. Jesus disse: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem fazia caso de homem. Qual é o propósito de um juiz em qualquer cidade, em qualquer geração? É a descrição do trabalho e a vocação de quem se senta no banco para administrar a justiça. É trabalho dele, é a sua vocação. Mortimer Adler escreve um livro sobre várias palavras comumente usadas na conversa humana diária que expressam conceitos que poucas pessoas podiam definir adequadamente. Uma das palavras dessa lista era justiça. Certa vez testei a teoria de Adler durante uma aula em que ensinava alunos do doutorado.
No início da aula, dei a eles um teste rápido, pedi-lhes que tirassem um pedaço de papel e suas canetas e disse: por favor, escreva para mim uma definição precisa e convincente da palavra justiça. Eles não piscaram. Eles pegaram suas canetas e você podia assistir a uma mortalha cair pela sala. Era como se eu tivesse pedido a eles para interpretar hieróglifos sem o benefício da pedra de Roseta. Eles estavam lutando, eles estavam gemendo e falhando miseravelmente. Terrível isso, né? A pedra de Roseta, os irmãos devem lembrar que é aquela pedra encontrada no Egito, na época de Bonaparte, né? Onde há a tradução dos hieróglifos, né? Para o grego. E essa pedra de Roseta foi fundamental, um encontro fundamental para que hoje os hieróglifos fossem entendidos, pelo menos na sua maioria. Até então era algo impenetrável. Então a pedra de Roseta foi um marco arqueológico de tradução, de acesso ao hieróglifo. Então, por isso que está falando que tentando decifrar hieróglifo sem a pedra de Roseta é impossível, né? Como antes de existir era impossível. Mortalha é uma roupa de morte, né? A mortalha é que cobre o cadáver, assim, uma situação mortífera. E aí ele joga agora para nós, leitores. Como você definiria a justiça? Essa foi uma das tarefas que o antigo filósofo Aristóteles empreendeu. Sua definição de justiça era simples. Ele disse que justiça é dar a uma pessoa o que lhe é devido, o que lhe é devido, o que é justo para ela, o que é verdade no assunto. Se você vende seu carro com o motor explodido, o comprador deve receber a informação desse problema com o seu carro. Essa definição de justiça define todos os tipos de assuntos que têm a ver com interações entre seres humanos. Esta sessão ela é bastante rica sobre como nós tratamos alguns termos. Deixe-me dizer, quando nós definimos algo, ou quando alguém define algo, essa definição nem sempre é universal, ou seja, exaustiva. O que é uma definição universal? Que alcança todas as culturas, todos os povos? Não há. É muito difícil uma definição como essa. E nem uma definição exaustiva. Um termo nunca é tão exaurido que você dá uma definição que ela resolve tudo. Isso não existe. Nós vamos depender do que estamos definindo, do que estamos definindo, e as fontes que vamos usar para defini-lo, e o que nós vamos eleger como objeto pelo qual iremos definir. Então, a definição é um exercício difícil, a definição honesta. Não estou dizendo definição aleatória, né? Uma definição simples, uma definição honesta, a rigor, é muito difícil. Vamos definir justiça. Justiça isso é um termo bastante amplo, né? E ele foi feliz. Veja que ele se preocupa em citar o autor. Segundo Aristóteles, então ele pega uma figura de autoridade, né? E usa a figura de autoridade para se apoiar. Ele não diz, eu defino justiça assim. Não, eu não defino. Ele não deu a definição de justiça dele. Ele jogou nas costas de uma autoridade histórica, que é Aristóteles, né? Para poder se referir. Isso mostra uma humildade no que toca aos nossos discursos. Nós precisamos procurar sempre uma modéstia, de dar o nosso parecer sobre um assunto, sabedores que esse parecer pode ser provisório, limitado, mas assim não deixa de ser um parecer que pode ser precioso para o momento, mas é preciso muito equilíbrio. Então isso mostra que o pregador aqui, no caso, ele é alguém bem sensato, né? Ou pelo menos apresenta-se como tal, o que já é de bom tamanho. E aqui é importante que à medida que o sermão é pregado, também se configura a figura do pregador, o seu repertório, as imagens e a maneira como ele trata o assunto. Então não é só o sermão que é apresentado, também apresenta-se a figura daquele que elocula o sermão, que fala o sermão, né? Isso é importante. Vai ter perfis, né, de pregações.
Agora ele passa para um terceiro tópico extremamente interessante também, de enquadramento da nossa época. Ele diz assim, sobre juízes vergonhosos: se você perguntasse ao juiz da parábola o que é justiça, ele diria: não sei e não me importo. Que diferença isso faz? Estou aqui para fazer julgamentos, e se eles são baseados em alguma teoria abstrata de justiça, está além do ponto. Não defina justiça para mim em termos de um conceito teológico, porque eu não tenho consideração por Deus. Não defina justiça para mim em termos de relações humanas, porque eu não me importo com as pessoas. Não tenho consideração por Deus e não tenho consideração pelos seres humanos. À primeira vista, você pensaria que esse patife de juiz era um tipo extremamente raro. A exceção à regra de que podemos basicamente confiar naqueles nomeados para o tribunal para dar veredictos justos e justos. E que apenas a forma mais corrupta de um juiz se comportaria dessa maneira. Eu gostaria que isso fosse verdade. Temos juízes em toda a América, aqui está falando da realidade dos Estados Unidos, né? Hoje, que não têm consideração por Deus e muito menos pela vida humana. Pegue o papel e você verá exemplos. Paper, aqui deveria ser o jornal, tá? Então acho que a tradução não me ajudou. Pegue o jornal e você verá exemplos. Pense nos juízes que subiram no sistema de justiça ao mais alto nível do tribunal, naqueles que vestem as vestes do juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, tá, gente? Ele vai entrar agora em citar alguns casos dos Estados Unidos. Na história nacional da América, no ano de 1857, os mais altos juízes do país chegaram ao veredicto da decisão de Dred Scott, 1857, alguns anos antes da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que ocorre entre 61 e 64. Então, no auge de uma situação, de um tempo bastante difícil. Retomando, em 57, chegaram a uma decisão de Dred Scott que dizia que os escravos não eram pessoas sob a Constituição e deveriam ser tratados como mera propriedade pessoal de seus proprietários. Olhamos para o século XIX, para a decisão de Dred Scott, e ficamos envergonhados por ela, pensando que é quase impossível que a mais alta corte desse país tome uma decisão tão infame. Se você acha que Dred Scott era ruim, o que você acha de Roe versus Wade, onde novamente a Suprema Corte dos Estados Unidos não deu conta de Deus e muito menos da santidade da vida humana? Roe versus Wade é uma expressão do direito norte-americano que é diferente do direito brasileiro. O direito norte-americano é o chamado de common law, né? A lei comum, o que seria aqueles debates de ideia, os tribunais de júri. No Brasil é totalmente diferente, eles são civil law, né? Uma ideia de tribunal civil. Nós nos voltamos mais à lei positiva, os regramentos são diferentes. O tribunal, por exemplo, ele só vai tomar assento em decisões quando há casos graves de homicídio, coisas que fogem à regra. Até então, a corte é composta pelos juízes e as partes representadas pelos seus advogados. Nos Estados Unidos, o tribunal, no common law, ele é uma peça da corte. É ele que vai dar sua decisão. O que o júri diz? É um outro tipo de pensamento, de mentalidade jurídica, né? Por isso que Roe versus Wade, depois você procura lá, como se diz por aí, dê um Google, né? Você verá que é uma discussão sobre o aborto, que nos Estados Unidos esse caso aqui veio à tona permitindo o aborto. Então ele está dizendo, o que o Sproul está dizendo, que um juiz iníquo não é tão diferente, tão raro, quanto se pensa. É só uma pessoa não crer em Deus, isso tem muita, inclusive juízes que não creem em Deus, e não se importar com os outros. Ou seja, nem precisa nem juiz para não se importar com os outros. Tem um monte de gente que não se importa com os outros. Então essas duas características não são incomuns encontrar em juízes também, porque são pessoas. Então está dizendo para nós não romantizarmos a parábola por demais. Assim, é muito comum nós nos esbarrarmos com juízes que pouco se importam com a justiça e pouco se importam com as pessoas. O contrário é verdadeiro, é mais difícil a gente encontrar juízes justos, né? Mas é muito bacana como o Sproul, ele agora não situa na realidade. Fala, olha, não romantiza a parábola. A parábola não está dizendo nada estratosférico, está dizendo de uma coisa que pode ser vivenciada por nós hoje.
E aí vai falar sobre a persistência da viúva, que é o personagem contraposto ao juiz. A pobre mulher da parábola não tinha poder ou autoridade na cultura antiga. Primeiro, ela era uma mulher. Segundo, ela era viúva. Há uma razão pela qual o Novo Testamento destaca o cuidado da igreja com as viúvas e órfãos como uma prioridade, porque a sociedade não estenderia a mão para ajudá-los. A mulher foi juiz. Meritíssimo, por favor, ouça meu caso, vindique-me contra meu adversário. O juiz rejeitou seu pedido. Vai embora, senhora. Você está me incomodando, tem outras coisas para fazer. Mas, devido à insistência da viúva, mesmo não temendo a Deus nem aos homens, atendeu. Jesus disse: ouça o que o juiz injusto disse. E Deus não vingará seus próprios eleitos que clamam dia e noite a ele, embora ele tenha paciência com eles. Ele está usando outra tradução, tá, gente? Que é a ideia de demora. Jesus estava fazendo um contraste, mas muito mais do que um contraste. Ele não estava apenas dizendo há uma diferença entre Deus como juiz e o juiz injusto. Não era um mero contraste, mas sim a fórmula que Jesus usava com frequência em suas parábolas. Quanto mais. Jesus estava dizendo, se esse ser humano desonesto, corrupto e miserável, que ocupa o cargo de juiz, que não tem consideração por Deus e nem tem consideração pelas pessoas, às vezes administra a justiça, porque está cansado de pessoas implorando por ela, quanto mais o juiz do céu e da terra vindicará seu povo, que clama a ele dia e de noite. Ok, há um contraste aqui entre Deus e o juiz, que é o propósito da parábola, mas é interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo ele faz questão de tocar neste assunto, a imagem que nós temos de Deus. Né? Qual a imagem que nós temos de Deus e como isso, como nós vivenciamos isso? Né? Nós vemos Deus como um Deus bondoso, vemos mesmo, esperamos bondade dele. Vamos ser sinceros, às vezes nós esperamos o pior da situação do que o melhor. Mas não é o contrário, nós devemos ser um pouco mais otimistas. Nós vemos Deus como próximo. É mesmo. Se nós vemos, por que temos tanta ansiedade? Então, essa parábola também é uma confrontação aos leitores, né, de como a imagem de Deus é produzida e como a negatividade, e é isso que Jesus está protestando aqui, ele está provocando o seu leitor, o seu ouvinte, a pensar em Deus de uma forma mais positiva. Mas Deus não cuidará. Mas eu oro Deus cuidando. Puxa vida, mas Deus não está cuidando. Deus não cuida da gente. Nossos passos não estão contados. Se estão, por que nós não agimos como se de fato estivesse? Na verdade, o que Jesus nos coloca é uma situação muito desconfortável, comparando Deus com este juiz aqui. Sproul, ele tem essa clareza. E o que ele faz aqui? Ele só deixa a parábola falar-se por si só. Aqui ele não tem quase intervenção nenhuma, ele só reconta a história. A história é tão boa que não precisa nem muito reparo retórico, ele só reconta os papéis. Não faz nada aqui nesse texto. Perceberam que ele mexe pouco. O anterior ele mexeu mais. Né? E agora ele vai fazer uma intertextualidade, uma ligação de dois textos com essa parábola na seção 5. O juiz de toda a terra fará o que é certo. Você se lembra da pergunta que Abraão levantou quando Deus anunciou seu julgamento contra Sodoma e Gomorra? Abraão disse ao Senhor, não fará justiça, não fará o juiz de toda a terra o que é certo? O juiz de toda a terra não sabe fazer nada além do que é certo. Ele nunca deu um veredicto injusto em sua existência eterna. Nenhuma pessoa jamais sofreu injustamente nas mãos de Deus. No entanto, a maioria de nós, se não todos nós, em algum momento ou outro, sacudiu o punho na face de Deus como Jó, dizendo, como você pode fazer isso comigo? Como você pode deixar isso acontecer comigo? Não há ninguém que não tenha cometido uma injustiça contra outra pessoa. Nenhum de nós viveu sem receber injustiças nas mãos de outro. Isso está em um plano horizontal. Se eu trato injustamente, ou você me trata injustamente nesse plano, é injusto da parte de Deus permitir que isso aconteça comigo ou com você? Posso clamar a Ele, Deus, vindica-me neste caso. Meus adversários vêm contra mim injusta e falsamente. Por favor, me justifique. Mas enquanto isso, o que você tem em mente? Sei que não estou sofrendo injustamente em suas mãos. Ninguém nunca o fez. Jesus seguiu a pergunta retórica a Abraão.
não fará justiça, não fará o juízo de toda a terra, o que é certo. Jesus estava dizendo, Deus não vindicará seus eleitos que clamam a Ele dia e noite. É um texto também provocativo. A ideia aqui é, nós estamos sofrendo, Deus pode permitir que nós soframos injustamente, alguém nos está pecando contra nós, né? Às vezes nós nos esquecemos que nós pecamos contra Deus, nós pecamos uns contra os outros, vocês pecam contra mim, eu peco contra vocês, e quando este pecado ocorre, quando há um tratamento injusto horizontal, eu posso às vezes esquecer que esse tratamento injusto, de alguma maneira, esteja sob a ordem da providência de Deus e seja uma maneira de juízo sobre as minhas ações, sobre a minha pessoa. Isso é possível. Então, por vezes, alguém levantado por Deus para nos prejudicar, isso pode estar acontecendo, porque Deus está julgando os nossos pecados ou nós estamos simplesmente colhendo aquilo que nós plantamos. Isso aconteceu várias vezes em textos bíblicos, por exemplo, só por um exemplo bem simples de lembrar de Salomão. Quando Salomão peca, começa a adorar outros deuses, o que Deus faz? Levanta Hazael para puni-lo. E assim sucessivamente. Quando Davi, um outro exemplo, quando Davi peca fazendo o censo, Deus também levanta uma peste para matar um monte de gente em Israel. Então, quando há injustiças conosco, nem sempre é só uma tratativa horizontal. Deus pode estar usando alguém para ser seu chicote na nossa vida e nunca é uma situação muito fácil. Se não existem muitos hinos cantando sobre isso, Deus, me chicoteie mais, então é porque esta visão bíblica não está muito penetrante em nossos corações. Nós vemos Deus muito mais açucarado do que a Bíblia apresenta. Na verdade, se nós formos olhar o Deus bíblico, ele pouco tem a ver com algumas músicas que às vezes nós assistimos em cantar. Para encerrar, 6. Oração persistente e madura. A maioria das pessoas, a maioria de nossas orações, aliás, não foi muito além do nível infantil que tínhamos quando tínhamos 3 anos de idade. Ajoelhamos-nos ao lado de nossas camas com nossa mãe e dissemos, Deus abençoe a mamãe, o papai, o tio Frank e a tia Gine e faça de mim um menino ou uma menina melhor. Espero que as nossas orações tenham ido muito além disso. Espero que oremos com nossos corações derramando de paixão e nossas almas gemendo pelo Espírito Santo diante do trono de graça. Você já lutou com Deus por sua própria alma? Não posso responder isso por você, mas essa é a minha oração todos os dias. Deus, traga um despertar a esta igreja, para que o poder e a presença do seu Espírito tomem conta da vida das pessoas. Que as pessoas se deleitem na palavra de Deus, que amem a sua palavra, ó Senhor, e deem suas vidas, corpo e alma, para teu reino. Então ele termina com uma apresentação de que a oração, ela deve ser feita com insistência, persistência, paciência e esperarmos resistência. Então, se nós orarmos e você espera ser atendido, você é um ingênuo. Você vai lutar em oração. As coisas não são simples assim. Mesmo Jesus Cristo, as suas orações foram orações de súplicas, nem sempre atendidas como ele queria, ou como lutou. Lembre-se da oração, lembrando da oração de Getsêmani, passa-se de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo teve orações que não foram atendidas. O campo da oração é um campo muito fértil de trabalhar, mas poucos de nós têm desejo de fazê-lo, infelizmente. Dedicar-nos à oração, separarmos um tempo com Deus e nos despirmos com pessoas, não literalmente, mas com pessoas, apresentando os nossos pecados, as nossas invejas, aquilo que fez mal. Isso é um desafio. Que Deus nos ajude para que esta parábola não apenas nos ajude a entender como o Sproul pegou bem esse texto, mas que também possamos viver esse mesmo espírito de paciência na oração. Que Deus lhe dê paciência e que você possa enriquecer sua vida por meio desse texto. Amém.